Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje eu quero conversar com vocês do Brag Story, do Gidalt Júnior, que é a editora Brasa, a nova editora Brasa, né, do editor Lobo, que a gente já conhece lá dos trabalhos da Leia, lá atrás, né, Leia Barba Negra. Ele agora está com esse novo projeto, já lançaram outros livros, ele lançou um que eu achei muito bacana, que é o Love Story, né, que eu ainda quero fazer um programa aqui que eu achei bem bacana. E o outro lançamento deles é o Brega Story do Didalt Jr., né? É um livraço aqui, tem umas 300 e poucas páginas, 320 páginas aqui de história em quadrinho. E eu achei muito bacana. A gente fez na Itban, o It Club, o clube de leitura de quadrinhos, sobre esse livro. Foi agora no último sábado de março, no penúltimo sábado de março, né? E foi muito legal, porque lá eu pude trocar ideia com os colegas, né? Com as outras pessoas que leram sobre o livro. E trocar ideia sempre é legal, porque daí você sai daquela coisa da impressão subjetiva, né? E começa a ver assim, quais são as opiniões que outras pessoas também compartilham. Então, o Gidalt Júnior, esse aqui é o segundo livro dele que eu tenho acesso. O primeiro foi o Castanha do Pará, que era o que ganhou o prêmio Jabuti, né? Contava a história de um menor de rua. Era um livro bem impactante e tinha uma arte foda, cara. Assim, super colorida, super detalhada, pintada e tal. Esse daqui é um pouco diferente. Quando você abre, falando em questões de arte, né? Você abre e você tem um trabalho de cor muito bacana, muito alucinante, né? Aqui nas primeiras páginas e tal. Só que daí, assim que você vira, você percebe que a história que estava colorida, ela continua em preto e branco. No preto e branco, ele valoriza muito a linha, o desenho. Ele usa muito a linha como forma expressiva e muitas vezes o desenho fica com uma cara de inacabado. Ele preserva as características e qualidades de um rascunho de um desenho gestual. E ele também usa, eu acredito que ele tenha feito isso digitalmente, né? Ele usa umas texturas, principalmente para camiseta, para camisa, né? Do nosso protagonista, que é o Wanderson. Ele sempre aparece com umas camisas que tem umas texturas que o cara deve ter, que o Gidalt deve ter colocado digitalmente, né? E dá um efeito bem bacana, assim, destaca ele na história. Só que, assim, pelo que eu comentei com o pessoal lá no It Club e eu também, a arte dele aqui tá meio parecida com a do Campbell lá no do Inferno do Alan Moore. O que eu quero dizer? A arte do Campbell, ela é aquele preto e branco sisudo, fechado. Aqui tá bem mais solto, bem mais orgânico. Só que é uma arte que não é uma arte comum, não é uma arte assim que você encontra em outros gibis. Ela não tem não é uma arte assim, é uma arte bem específica, né? Um tipo de desenho bem específico. E daí para você pode ter um estranhamento. Eu tive um estranhamento no começo, conversei com outras pessoas no clube também tiveram um estranhamento com essa coisa do parecer mal acabado. Só que casa com a proposta do autor. E depois que a gente consegue romper, se você tiver esse estranhamento, né, que acaba sendo, né, não é questão que seja uma regra, mas quando você entra na história, que não é muito difícil também, cara, é muito bacana. E a história, ela se passa em Belém, no Pará, né? O Wanderson é um grande cantor do estilo brega do Belém, pelo menos é o que ele se proclama, né? Primeiro cara que gravou um LP de brega, não sei o que, é um velhão já, né? E é muito interessante porque ele tá sempre esperando que vai estourar como um grande sucesso e os anos vão passando e esse sucesso não vem. E essa história mostra o dia a dia do artista, desse artista Wanderson, né? Ele dentro da cidade, ele faz acordos para fazer jingle com campanhas publicitárias para governador, para vereador. Ele lida lá com os shows, tá sempre ali atuando e daí vão se reunindo pessoas em volta dele, né? Tem o Pichula, que é um cara que eu achei um personagem muito interessante que eu queria até saber mais, que ele conta que é fugido de uma fazenda. Ele estava lá fazendo tipo um trabalho escravo, ele consegue escapar, pede comida, ajuda na porta do Wanderson, porque ele tinha visto lá uma placa, né? Procura-se engenheiro de som, e ele se oferece, não, eu sei trabalhar com engenharia de som. E de fato ele sabe, e ele é muito talentoso, como a gente vai ver ao longo da história. E daí fica a pergunta, como é que aquele cara foi trabalhar numa fazenda como trabalho escravo? Como é que ele chegou lá? Como é que ele saiu de lá?
a história não conta isso, mas fica atiçando a nossa curiosidade. O modo como o Gidalt desenvolve a história é muito bom. Assim como em Castanha do Pará, aqui também tem diversos elementos visuais que são recursos expressivos que você fica pensando se o personagem está delirando ou se é realmente, que eu acredito que seja a maior parte das vezes, um recurso gráfico que o Gidalt usa para ajudar a contar a história. Então tem um determinado momento em que vai ter uma violência. O Wanderson vai conhecer lá uma moça, uma artista jovem chamada Ruby, e a Ruby e ele vão ter um relacionamento meio estranho assim, e o Anderson vai violentar a moça. E a sequência não é explícita graficamente, né? Mas os recursos gráficos que ele usa para representar essa violência é bem impressionante, causa um desconforto. Não é explícito, mas putz, é quase como se fosse, assim, saca? Ele usa um monte de figuras de linguagem. Ele tem muita figura do jacaré que ele vai usando ao longo do livro, né? Então, assim, impressiona. E é uma história, esses recursos visuais, esse embalo, dá meio que um ar de fluxo de pensamento. O tempo, são cobertos vários anos e a gente meio que perde a noção do tempo, assim, a gente vai sentindo esses anos passando, mas não fica explícito na história, né? Ele não fala, 2 anos depois, 3 anos depois. A gente vai acompanhando isso, vai tendo construção, essa noção da passagem do tempo vai sendo construída ao longo da história, e basicamente é o retrato desse Wanderson, que ao mesmo tempo que é um crápula, ele é um escroto, ao mesmo tempo tem essa questão dele não conseguir emplacar, dele não conseguir se afirmar, dele sentir que não é reconhecido, dele sentir que está sendo varrido pelo tempo. Então é um trabalho bem bacana, né? E a gente fala de música brega, eu não entendo muito de música brega, não é bem o meu métier, né? Não sei explicar, mas me parece que o que ele representa aqui não é só a música brega, é um tipo de personagem que você vai encontrar em diversos campos de arte, de trabalho, né? É o escroto perdido na própria vaidade, é um narcisista que não se dá conta do quanto ele tem responsabilidade nos próprios problemas ao redor dele, né? Então é um trabalho, assim, eu achei muito bacana. Num primeiro momento da leitura, eu fiquei assim, nossa, mas será que eu estou gostando disso? Porque um pouco do desenho e um pouco dessa linguagem de figuras visuais que não necessariamente correspondem ao que está acontecendo, causa um estranhamento. Mas depois que você pega a verve, cara, é um trabalho excelente, é um retrato, assim, de um personagem. Não é só um personagem, né, tipo o Wanderson, um personagem desprezível, mas é também uma cultura. Acho que é talvez a nossa cultura, uma cultura que diminui o estupro, relativiza o estupro, né? Uma cultura de vaidade, uma cultura de violência, uma cultura de assédio, uma cultura de autoridade. O Wanderson, em diversos momentos, né, ele dá carteirada, diz que ele é o mais experiente, ele vai narrando a história, ele fala, fulano reconhece o seu lugar, né? Tem também a Lana, se eu não me engano o nome da personagem é Lana, que é uma travesti, que eu acho que é uma das personagens mais bem resolvidas do livro. Ela tá nesse meio de cultura, ela recebe muito preconceito, ela recebe muita violência, mas ao mesmo tempo ela circula e se desenvolve muito bem, né? A trajetória dela é muito bacana. Então é um livro assim que, gente, Gidalt tá de parabéns, o pessoal da Brasa, o Lobo, estão de parabéns, acho que estão começando muito bem esse catálogo com trabalhos nacionais assim, de ótimo nível, recomendo bastante, né? E se você leu, por favor, coloque sua opinião aqui nos comentários, sempre bem-vinda. Se quiser dar o seu like, assina o nosso canal e seja sempre bem-vindo, bem-vinda aqui no Kitnet. Valeu, galera, até a próxima.